Quanto mais você tenta controlar, mais as coisas fogem das suas mãos. Já percebeu? Deus não se move quando você força, mas quando você entrega. E essa é a chave que muda tudo. É quando você solta que pesa que ele começa a agir. Você está cansado de tentar sozinho. Talvez seja a hora de confiar de verdade. Entregar não é desistir. É dar espaço para Deus transformar. E quando ele entra em cena, nada fica do mesmo jeito. Neste vídeo você vai descobrir como a verdadeira mudança começa quando você decide soltar. Há um momento na vida em que segurar com força demais nos machuca mais do que soltar. Parece contraditório, né? Mas é aí que entra o verdadeiro poder da entrega. Quando alguém decide parar de tentar controlar tudo e coloca suas dores nas mãos de Deus, algo muda. Não é mágica menos. É uma transformação silenciosa que começa no coração. E quem já passou por isso sabe, é ali que tudo começa a mudar. É como respirar fundo depois de muito tempo embaixo d'água. Pessoas que aprenderam a entregar relatam uma leveza quase inexplicável. Foi assim com Ana, que entregou sua dor de não ter filhos no templo, chorando diante de Deus. Ela não saiu com um filho nos braços, mas saiu em paz, porque entregou. As melhores palavras-chave para o tema e nicho estão ali: fé, rendição e transformação. O ser humano foi ensinado a dar um jeito, mas nem tudo se resolve com esforço humano. Moisés só viu o mar se abrir depois que parou de discutir com o povo e levantou o cajado conforme a ordem de Deus. Ele entregou o medo, a pressão, o controle e viu o impossível acontecer. Às vezes, o que nos trava não é a dificuldade, mas o apego ao controle. A entrega exige humildade, e isso é raro numa geração que quer ter resposta para tudo. Joe perdeu tudo, mas em vez de se revoltar, caiu em adoração e disse: o Senhor deu, o Senhor tirou. Isso não é fraqueza menos, é maturidade espiritual. Quando você entende que não é sobre merecimento, mas sobre confiança, começa a experimentar paz em meio ao caos. Sabe aquela ansiedade que corrói por dentro? Muitas vezes ela nasce da ilusão de que tudo depende de nós. Mas Jesus nos ensinou: não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele nos mostrou, com sua vida, que até para ir à cruz, ele se entregou sem resistir. Entregar é uma atitude de coragem espiritual. As melhores palavras-chave para o tema e nicho brilham aqui: descanso, confiança, fé. Entregar não é ficar parado, é se mover, guiado. Abraão não sabia para onde ia, mas obedeceu quando Deus disse: sai da tua terra. Ele entregou seus planos, suas rotas e caminhou mesmo sem GPS. E é nessa caminhada, em obediência, que a mudança começa. A entrega verdadeira quase sempre vem acompanhada de um passo de fé. A maioria das viradas na Bíblia aconteceu depois de uma entrega. Esté jejuou e se colocou nas mãos de Deus antes de falar com o rei. E ali começou a salvação do seu povo. Não foi sobre eloquência, foi sobre entrega. Não foi sobre poder, foi sobre confiar. Essas são as melhores palavras-chave para quem quer ver mudança de verdade. Entrega, direção, milagre. Quando entregamos o que temos, Deus libera o que só Ele tem. O menino dos 5 pães e 2 peixes não tinha muito, mas entregou tudo. E foi o suficiente para alimentar uma multidão. O pouco entregue nas mãos certas vira muito. Entregar é confiar que o milagre não vem da quantidade, mas da obediência. A entrega nos tira da zona de conforto e nos leva para a zona da transformação. Davi, mesmo ungido rei, não forçou a situação quando teve chance de matar Saul. Ele entregou o tempo e o modo nas mãos de Deus, e isso fez dele um homem segundo o coração do Pai. O tempo da espera. E isso ensina mais do que qualquer vitória rápida. Às vezes, a entrega é silenciosa, quase invisível aos olhos humanos, mas poderosa aos olhos de Deus. Maria disse: que se cumpra em mim a tua palavra. Uma frase simples que mudou a história da humanidade. A entrega dela abriu caminho para o Salvador nascer. E é curioso como os maiores milagres começam com as menores rendições. E é justamente aí que o processo de mudança
começa a se revelar. Muita gente acredita que, ao entregar a vida a Deus, tudo muda num estalar de dedos. Mas a verdade é que o processo de mudança nem sempre é rápido e quase nunca é fácil. Deus não trabalha com pressa. Ele trabalha com propósito. O ouro só é purificado no fogo e o coração só é moldado na caminhada. E é nessa jornada que o caráter é lapidado. Olha o exemplo de José. Deus deu um sonho, mas ele não foi direto para o trono. Passou pela cisterna, pela prisão, pela rejeição. Cada fase dolorosa foi uma aula. Cada lágrima, um instrumento de preparo. José precisou aprender a confiar no processo antes de viver a promessa. E isso ensina uma das melhores palavras-chave para quem quer mudança: paciência. A mudança que Deus promove começa de dentro para fora. O povo de Israel saiu do Egito em uma noite, mas o Egito demorou anos para sair deles. Eles carregavam uma mentalidade de escravos, mesmo livres. E isso acontece com muita gente hoje. Deus liberta, mas o processo de cura emocional exige tempo, repetição e entrega diária. A libertação começa com fé, mas se mantém com constância. No processo, Deus trata o orgulho, a pressa, a incredulidade, e isso às vezes dói. Pedro era impulsivo, cortava até a orelha dos outros, mas depois de negar Jesus e chorar amargamente, começou a se tornar o homem que pregaria para multidões. Deus não cancelou Pedro pelos erros, mas usou cada um para lapidar quem ele seria. Isso é transformação real. Não dá para pular etapas quando se trata de mudança verdadeira. Davi foi ungido rei, mas voltou a cuidar de ovelhas. Dele incluiu solidão, luta com ursos e gigantes, perseguição. Mas cada desafio foi um degrau rumo ao trono. E essa é uma das melhores palavras-chave para entender o agir de Deus. Processo. Quem ignora o processo perde a maturidade que ele gera. Mudar com Deus envolve repetição. É como maná no deserto. Não dava para guardar para o dia seguinte. O povo precisava depender diariamente. Isso ensina que transformação espiritual não acontece num culto ou numa oração só. É um estilo de vida. Ler a palavra, orar, perdoar, servir. Tudo isso vai alinhando o coração ao coração de Deus. Dia após dia, Deus trabalha no tempo certo e na medida certa. Quando Jesus curou o cego de Betsaida, fez isso em 2 etapas. Primeiro ele via homens como árvores. Depois passou a enxergar claramente. Às vezes a gente quer o final da bênção sem viver o meio. Mas é no meio que a fé amadurece. As melhores palavras-chave aqui são clareza, evolução e dependência. O processo também revela intenções. O jovem rico queria seguir Jesus, mas não quis abrir mão de suas riquezas. Ele não estava pronto para mudar, não porque Deus não pudesse, mas porque ele não quis passar pelo processo de renúncia. A mudança só acontece quando há disposição para obedecer, mesmo quando isso exige sacrifício. Não há transformação sem entrega real. Mudança com Deus é como um vaso nas mãos do oleiro. Às vezes ele precisa quebrar o formato antigo para moldar um novo. Jeremias viu isso com os próprios olhos. Deus não descarta o vaso rachado, ele refaz. Mas quem não entende o processo pode pensar que está sendo destruído, quando na verdade está sendo refeito. E isso muda tudo. E aí, no meio do processo, quando a gente acha que nada está acontecendo, Deus está trabalhando nos bastidores. Como aconteceu com Esther, que parecia só estar se embelezando, mas estava sendo preparada para salvar uma nação. Deus não desperdiça nada menos, nem o silêncio, nem as esperas. E é justamente nesse ponto que nasce a confiança. Viver em confiança não é viver sem medo, é escolher confiar, mesmo quando o medo bate a porta. Confiar em Deus é como andar sobre as águas, como fez Pedro. Enquanto olhava para Jesus, ele caminhava. Quando olhou para o vento, afundou. A direção do olhar define o rumo da caminhada. E uma das melhores palavras-chave aqui é foco. Quem confia em Deus aprende a descansar, mesmo quando tudo ao redor grita o contrário. Jesus dormia no barco durante a tempestade. Isso não é descaso, é confiança
absoluta. Ele sabia quem era e sabia quem estava no controle. Quando a gente entende isso, aprende a dormir em paz, mesmo em dias turbulentos. Isso é viver pela fé e não pela vista. A confiança em Deus nos liberta da necessidade de controlar tudo. Abraão entregou Isaac no altar porque sabia que, mesmo que perdesse, Deus poderia restaurar. Isso é fé em ação. As melhores palavras-chave para o tema e nicho se revelam aqui: entrega, promessa e fidelidade. Quem vive em confiança, vive em paz. Às vezes, Deus permite que as coisas saiam do nosso controle para mostrar que elas nunca estiveram sob Ele. E isso, em vez de ser motivo de desespero, pode ser libertador. Quando confiamos precisamos entender tudo. Só precisamos saber em quem estamos confiando. Como Paulo escreveu: sei em quem tenho crido. Isso muda tudo. Confiar também é agir quando tudo em você quer parar. Josué deu 7 voltas em silêncio ao redor de Jericó antes de ver as muralhas caírem. Obediência e confiança andam de mãos dadas. Deus não precisa de explicação para agir. Ele precisa de fé. E fé não é sentimento, é decisão. As melhores palavras-chave: perseverança, constância e obediência. Quem vive em confiança também aprende a lidar melhor com o tempo. Lázaro já estava morto há 4 dias quando Jesus chegou. Aos olhos humanos, já era tarde demais. Mas para Deus, nunca é tarde. Ele chega quando é necessário. E quando chega, muda tudo. Viver confiando é saber que o tempo de Deus nunca falha. Só nos ensina a esperar com propósito. Não dá para confiar em quem você não conhece. Por isso, é importante conhecer a palavra, se aproximar de Deus, conversar com Ele em oração. Quanto mais você conhece, mais confia. É igual amizade. Ela cresce com convivência. As melhores palavras-chave para o tema e nicho aqui são relacionamento, intimidade e confiança. A confiança também sustenta em dias escuros. Daniel foi jogado na cova dos leões, mas confiava tanto em Deus que passou a noite ali como quem dorme com amigos. É esse tipo de fé que impacta o mundo. Uma fé que não depende de milagres, mas de quem Deus é. E quando isso acontece, gente para de viver por resultado e começa a viver por convicção. Confiar é se posicionar, mesmo quando todos ao redor dizem o contrário. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram ao rei que mesmo que Deus não os livrasse da fornalha, eles, ainda assim, não iriam se curvar. Isso é, viver em confiança. A fé deles não estava no resultado, mas no caráter de Deus. E essa é uma das melhores palavras-chave para quem quer viver de verdade. É nessa confiança que a jornada se sustenta. Não é sobre entender todos os porquês, mas, saber que Deus está presente em todos os momentos. Viver em confiança é viver em liberdade. Livre do controle, livre da ansiedade, livre da culpa. E quando essa confiança se firma, uma nova vida começa a nascer. O silêncio de Deus incomoda, confunde e até assusta quem ainda acredita que Ele só está presente quando fala. Mas o silêncio dele também carrega direção. Às vezes, é no silêncio que Ele mais trabalha. Enquanto você acha que está sendo ignorado, Ele está moldando o que virá. As melhores palavras-chave para o tema e nicho vivem exatamente nesse silêncio. Maturidade, espera e fé. Jesus ficou em silêncio diante de Pilatos, mesmo sabendo que poderia falar e ser defendido. O silêncio dele era parte do plano. E quantas vezes o nosso silêncio também faz parte do propósito? Nem toda resposta vem em palavras. Algumas vêm com paz, outras com tempo, e muitas com silêncio. Deus responde até quando cala. Marta e Maria mandaram chamar Jesus porque Lázaro estava doente. Ele demorou 4 dias. O silêncio parecia abandono, mas era o cenário de um milagre maior. Se ele tivesse corrido, teria feito uma cura. Mas no silêncio, ele preparou uma ressurreição. Às vezes, o que você chama de atraso é Deus armando algo maior do que você pediu. Quem não entende o silêncio
muitas vezes desiste antes da resposta. O povo no deserto se inquietava quando Moisés demorava no monte, e o resultado foi um bezerro de ouro. Quando não sabemos lidar com o silêncio, criamos ídolos emocionais. A fé madura suporta o som do céu quieto, porque sabe que o silêncio também comunica. O silêncio pode ser proteção. Em alguns momentos, Deus cala para não revelar um processo antes da hora. Imagina se José soubesse cada passo antes de viver, talvez tivesse fugido. Deus guarda segredos até que estejamos prontos para recebê-los. E isso não é omissão, é cuidado. Confiar no silêncio é confiar no caráter dele, não só nas palavras dele. Tem vezes que Deus já falou, mas a gente insiste em querer ouvir de novo. Saul não soube lidar com o silêncio de Deus e buscou respostas na médium de Endor. Isso é that's true. Porque quando a gente finge que silêncio é ausência, abre espaço para o engano. As melhores palavras-chave estão ali: discernimento, obediência, confiança. Há um tipo de silêncio que gera crescimento, como o da semente enterrada, que ninguém vê, mas está germinando. Deus age assim, enquanto parece que nada está acontecendo. Ele está transformando raízes, quebrando cascas, preparando o broto. O silêncio não é fim, é solo. É invisível, mas fértil. O silêncio nos ensina a ouvir mais, a refletir, a parar de falar e começar a perceber. Foi no silêncio da caverna que Elias ouviu o sussurro de Deus. Não foi no terremoto, nem no fogo, nem no vento forte, mas na brisa suave. E só quem suporta o silêncio consegue escutar o sussurro, porque fé também é sensibilidade. Às vezes, o silêncio de Deus é a resposta que evita decisões precipitadas. Ele cala quando sabe que, se falar agora, você pode correr para um caminho fora da vontade dele. O silêncio segura você na espera, e quem espera, aprende. O silêncio é um mestre duro, mas é também um amigo fiel. Ele só permanece quando a próxima estação já está sendo formada. E é nesse silêncio que aprendemos a depender, não das emoções, não dos sinais, mas da certeza. Aquela certeza que vem sem barulho, mas com firmeza, que nos sustenta mesmo, quando não há um som do céu. E é aí que a fé se firma de verdade. Bem quando Deus parece calado, mas está conduzindo tudo nos bastidores. Ter fé quando tudo vai bem é fácil. O verdadeiro teste acontece quando nada sai como planejado. Quando oramos, esperamos e o cenário parece piorar. Nessas horas, muitos abandonam a fé. Mas quem permanece, mesmo no escuro, experimenta o tipo de confiança que move o céu. Perseverança, firmeza e convicção. Paulo e Silas estavam presos injustamente, acorrentados em um lugar escuro. E mesmo assim, cantavam. A fé deles não dependia das circunstâncias. Era uma fé que transbordava de dentro para fora. O que parecia fim virou milagre. As portas se abriram, mas o verdadeiro milagre foi o coração inabalável. Jó é outro exemplo forte. Perdeu tudo: filhos, bens, saúde, e mesmo assim disse: ainda que ele me mate, nele essa não é uma fé superficial e uma fé reis, que não vive de bênçãos, mas de relacionamento. Jó confiava em quem Deus era, não no que Deus dava. E isso é o que sustenta em tempos difíceis. A fé que permanece entende que Deus não se limita aos nossos planos. Maria, mãe de Jesus, viu seu filho ser crucificado, mas manteve-se firme, porque ela não servia a Deus por conveniência, mas por convicção. Às vezes, a fé vai nos levar para caminhos que a lógica não entende. E mesmo assim, a confiança precisa seguir adiante. Davi foi ungido rei, mas passou anos fugindo de Saul. Dormiu em cavernas, foi traído, caluniado. Mesmo assim, continuou confiando, porque sabia que o que Deus promete, Ele cumpre. A fé que permanece se apega à promessa, mesmo quando tudo parece contrário. Ela não negocia sua esperança pelas evidências do momento. A fé verdadeira não é cega, mas é determinada. Ela enxerga além do caos. Foi isso que fez Noé construir uma arca
sem nunca ter visto chuva. Ele acreditou na palavra de Deus, mesmo sendo zombado. Fé que permanece não precisa de plateia, nem de aprovação. Precisa apenas de direção clara e um coração disposto. Nem sempre a fé remove o sofrimento, mas ela sustenta durante o sofrimento. Os discípulos que foram mortos, perseguidos, exilados, não perderam a fé. Pelo contrário, foram firmes. Eirofem, porque sabiam que o propósito era maior que o conforto. As melhores palavras-chave aqui são legado, resistência e eternidade. Quando tudo parece dar errado, a fé verdadeira revela sua essência. Pedro afundou nas águas, mas Jesus o segurou. A fé vacilou, mas o coração ainda confiava. Deus não exige perfeição. Ele valoriza continuidade. É melhor uma fé trêmula que persiste do que uma fé bonita que desaparece na primeira luta. A fé que permanece também inspira os outros. Um coração firme em meio ao caos prega mais alto do que 1000 palavras, como aconteceu com Estevão, que sendo apedrejado, orou por seus agressores, e um jovem chamado Saulo estava ali, assistindo. Anos depois, esse mesmo Saulo se tornaria Paulo. A fé firme gera frutos que a gente nem imagina. E é nessa fé persistente que o coração vai sendo moldado. A cada desafio, a cada lágrima, a confiança vai se aprofundando. Até que mesmo sem entender, a alma diga: eu ainda confio. E isso acontece. Uma nova dimensão de fé se abre. A fé que resiste também começa a transformar quem confia. Ninguém gosta de sentir dor, mas se você observar bem, vai perceber que algumas das maiores transformações da sua vida vieram depois dela. A dor ensina que o conforto não revela. Ela mostra onde estão os excessos, os apegos, os medos. E no reino de Deus, nada é desperdiçado, nem mesmo o sofrimento. É aí que entram as melhores palavras-chave: propósito, aprendizado, maturidade. José passou por rejeição, abandono e injustiça. Mas foi exatamente esse caminho doloroso que o preparou para governar o Egito. Se ele não tivesse sido ferido, não teria aprendido a perdoar. Se não tivesse sido traído, não teria aprendido a depender totalmente de Deus. A dor forjou o líder, o homem, o coração de servo. Deus usou tudo, até o que parecia sem sentido. Davi também enfrentou muita dor antes de assumir o trono. Fugiu, chorou, teve medo, mas foi nos desertos da alma que aprendeu a ouvir a voz de Deus com mais clareza. E isso o fez crescer mais do que 1000 vitórias em campo. A dor não é o fim do caminho. Muitas vezes é a ponte entre quem você é hoje e quem Deus te chamou para ser. Jesus, o Filho de Deus, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Isso está na Bíblia. Não foi pelo status, pela fama, mas pela dor. E se até ele passou por isso, quem somos nós para achar que cresceremos? A dor trata o orgulho, quebra a autossuficiência e nos leva a uma dependência real. Uma fé sem dor é uma fé sem raízes. A dor também tem o poder de nos despertar. Jonas só parou para ouvir a voz de Deus de novo quando estava dentro do ventre do peixe. Foi no aperto que ele lembrou do chamado. Às vezes, Deus permite a dor, não para nos punir, mas para nos alinhar. Porque sabe que, se não doer, a gente não muda. E a transformação que não vem por escolha, vem pela pressão. A dor nos ensina a ter compaixão. Depois que você sofre, você nunca mais olha para o sofrimento do outro do mesmo jeito. Você para de julgar, começa a acolher, a escutar. Paulo dizia que era confortado por Deus para consolar outros. Ou seja, a sua dor pode virar resposta para a dor de alguém. É por isso que uma das melhores palavras-chave aqui é empatia. A dor também revela o que realmente está dentro de nós. Quando tudo vai bem, a gente pode disfarçar muita coisa, mas no momento da dor, a verdade aparece. Foi assim com Pedro. Disse que nunca negaria Jesus, mas quando o medo apertou, negou 3 vezes e depois chorou amargamente. Foi doloroso, mas foi o ponto de virada para um novo homem.
Quem entende o valor da dor, aprende a crescer mesmo ferido. Como Paulo, que tinha um espinho na carne, mas continuava firme. Ele orou para Deus tirar, e Deus respondeu: minha graça te basta. Isso mostra que nem sempre Deus tira a dor. Às vezes, Ele sustenta no meio dela. E isso nos leva a uma maturidade que nenhuma bênção traz sozinha. A dor também prepara o ambiente interno para receber o que Deus quer fazer. É como arar a terra antes da semente. Quem pula essa parte recebe a promessa com um coração despreparado. E aí, a bênção vira peso. Por isso Deus é tão intencional em cada etapa. Ele não quer apenas nos dar algo. Ele quer nos tornar alguém capaz de sustentar esse algo. E quando a dor termina, algo novo começa. Uma nova forma de enxergar, de amar, de crer. A dor deixa marcas, mas também deixa sabedoria. E quem passa por ela de mãos dadas com Deus, sai mais forte. E essa força interior começa a mudar a maneira como lidamos com as próximas etapas. Inclusive com aquilo que Deus nos pede para ouvir com mais atenção. A confiança em Deus não é só um sentimento. É o que abre os ouvidos espirituais para ouvir a direção certa. Quando você confia, você silencia o barulho da dúvida. E é no silêncio da confiança que Deus fala mais alto. A dar de Deus nunca vem pela pressa, mas pela paz. E é nesse lugar que as melhores palavras-chave aparecem. Sensibilidade, direção, resposta. Felipe estava disponível. E porque confiava, foi conduzido por Deus até o eunuco etíope, El-Nael-Tena. Um plano estratégico, mas tinha um coração sensível. A confiança o moveu sem saber todos os detalhes. Isso nos ensina que quem anda com Deus não precisa de um mapa, só de uma bússola ajustada à voz dele. A fé que confia, ouve e obedece. Abraão confiou e saiu da sua terra sem saber para onde ia. Isso é direção sobrenatural. Deus não entregou o destino final, mas deu o próximo passo. E foi obedecendo passo a passo que ele se tornou pai de uma multidão. Às vezes queremos a visão inteira, mas Deus trabalha com passos de confiança. A clareza vem no caminho. A confiança também filtra os conselhos. Josafá, diante da guerra, preferiu buscar a direção de Deus do que seguir a lógica militar. Ele orou, jejuou e ouviu. Essa peleja não é vossa, mas de Deus. Resultado: vitória sem levantar espada. Quem confia, discerne. Quem discerne, evita armadilhas. E essa é uma das melhores palavras-chave para o tema: início discernimento. A direção de Deus não depende de recursos, mas de rendição. Gideão estava com poucos soldados, mas porque confiou, ouviu de Deus o plano perfeito para derrotar um exército muito maior. Se ele não confiasse, teria perdido tempo tentando vencer na força do braço. A confiança libera estratégias que o esforço sozinho nunca alcançaria. Quando confiamos, Deus guia até no detalhe. Noé construiu a arca com medidas exatas que Deus deu. Foi direção sobrenatural do começo ao fim. E porque seguiu com fidelidade, salvou sua família. A confiança gera precisão. Deus não é genérico, Ele é específico com quem está disposto a ouvir com atenção e obedecer com prontidão. A direção nem sempre será lógica. Elias foi mandado a um ribeiro, e depois a uma viúva que não tinha nem comida suficiente para ela mesma. Mas cada passo obedeceu à voz de Deus. E em cada lugar havia provisão preparada. A lógica limita. A confiança expande. A fé que ouve leva a lugares que a mente natural jamais imaginaria. Jesus confiava plenamente no Pai. Por isso disse: eu só faço o que vejo o Pai fazer. Ele não andava com base em impulso, mas em direção. E isso nos ensina que a confiança nos alinha com o céu. Quando confiamos, agimos no tempo certo, com as pessoas certas, no lugar certo, e os resultados se tornam eternos. A direção de Deus também protege. Paulo queria ir a um lugar, mas o Espírito Santo o impediu. Ele confiou e esperou a visão de um varão macedônio. Esse desvio mudou toda a rota da missão. Quantas vezes Deus nos livra do erro
apenas mudando o caminho. Mas para perceber isso, é preciso confiar mais na voz dele do que nas nossas urgências. E quando essa confiança se firma, não andamos mais por sensação, mas por convicção. Já não vivemos mais à procura de sinais o tempo todo, guiados por uma paz firme e constante. E é justamente depois dessa direção sobrenatural que o milagre começa a se manifestar com ainda mais clareza. Obediência não é só cumprir ordens, é confiar o suficiente para fazer o que Deus pede, mesmo quando não faz sentido. O milagre quase sempre espera por esse passo. E quando você obedece, você move o céu com sua fé prática. As palavras-chave para esse tema são claras: obediência, fé ativa, milagre. A viúva de Sarepta tinha só um punhado de farinha, mas obedeceu ao profeta e ofereceu o que tinha. E foi essa entrega que ativou a multiplicação. Deus podia ter feito sozinho, mas escolheu agir depois da fé demonstrada. O milagre não começou na farinha, começou na atitude. Obediência abre portas invisíveis na multiplicação dos pães. Jesus disse aos discípulos: façam o povo sentar. Parece irrelevante, mas era a obediência, e foi nessa organização que o milagre fluiu. Muitas vezes, o que Deus pede parece pequeno, mas o poder está em obedecer, não em entender. O detalhe que você ignora pode ser a chave do extraordinário. Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém porque obedeceu à direção de Deus, mesmo enfrentando oposição. Se ele tivesse recuado diante das críticas, o milagre não teria se cumprido. Obedecer é manter o foco mesmo quando há resistência, e é isso que transforma projetos humanos em projetos divinos. Pedro só viu os peixes encherem as redes depois de lançar novamente, mesmo tendo pescado a noite toda sem sucesso. Ele disse: mas sobre a tua palavra lançarei. Essa é a essência da obediência. Fazer mesmo cansado, confiar mesmo frustrado. O milagre não depende do mar calmo, mas da palavra obedecida. O povo de Israel só viu as muralhas de Jericó caírem, depois de obedecerem exatamente como Deus mandou. 7 voltas, silêncio, trombetas. Um plano nada convencional. Mas Deus age conforme a lógica. Ele age conforme a fé revelada em obediência. E quando há obediência total, a manifestação completa, o milagre da travessia do Jordão, só aconteceu quando os pés dos sacerdotes tocaram as águas. Eles tiveram que pisar primeiro. Isso é a obediência que antecede a abertura do caminho. Muitos esperam Deus agir para depois obedecer. Mas o reino funciona ao contrário. Primeiro vem o passo de fé, depois a intervenção divina. Abraão subiu o monte com Isaque e obedeceu até o último momento. E só então Deus mostrou o cordeiro. Isso revela que Deus testa nossa entrega até o fim. O milagre chega na curva da confiança. E só quem obedece até o fim vê o cumprimento total da promessa. As melhores palavras-chave aqui são fidelidade e entrega. Jesus transformou água em vinho, mas antes disso, disse: façam tudo o que ele vos mandar. Foi essa frase que liberou o sobrenatural. Se os servos tivessem questionado, o milagre teria sido adiado. A obediência simples traz resultados extraordinários. Deus valoriza mais a disposição do que o entendimento. E quando você aprende a obedecer com prontidão, você começa a viver milagres com frequência. Porque a obediência te posiciona, te alinha, te protege. E é justamente nesse posicionamento que o coração se prepara para um novo estilo de vida com Deus. Uma vida onde cada passo em obediência sustenta a transformação. Agora me diz, até quando você vai continuar tentando controlar tudo? O que mais precisa acontecer para você perceber que carregar o mundo nas costas não é seu papel? Talvez tudo o que você espera já esteja preparado, só esperando você soltar. E a pergunta que fica é: você confia o suficiente para entregar? Qual parte da sua vida ainda está presa nas suas mãos? Relacionamentos, finanças, emoções, seja o que for, Deus pode transformar, mas só depois que você permitir. Então hoje toma essa decisão, não só de ouvir, mas de praticar.
E se essa mensagem fez sentido para você, compartilha com alguém que também precisa dessa virada. Aproveita e se inscreve no canal. Aqui você vai continuar aprendendo a viver uma fé prática, inteligente e transformadora. Ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. A sua jornada de mudança não para aqui, ela só está começando.